Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina, projetos e métodos para a produção do conhecimento. Tema da aula, a comunicação científica, rigor e ética em pesquisa. Estamos aqui mais uma vez para a nossa trajetória pelo mundo da ciência. É a nossa terceira semana e nessa semana nós vamos tratar de dois aspectos importantes no que se refere à ciência, que diz respeito à produção científica ou à comunicação científica propriamente, e essa comunicação, como é que nós fazemos a leitura dela, o ato de estudar e ler a comunicação científica. Então, é isso que nós vamos estar estudando na aula de hoje. Darlene Ferreira, professora, usa óculos de grau, veste camiseta branca com estampa de flores e é vista do peito para cima, sentada de costas para uma bancada branca em L. A tela divide-se lateralmente entre a projeção de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da professora à direita. O primeiro slide exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Bem, vamos então para a nossa aula sobre comunicação científica. Algo importante, antes de mais nada de falar sobre o tema da comunicação científica, é que nós temos que sempre trabalhar com rigor e ética em pesquisa. E vocês vão entender mais à frente por que isso tem a ver diretamente com a questão da leitura e da produção científica. Novos slides com o título Comunicação Científica. No primeiro deles, uma colagem com capas de revistas. Revista Science, com o tema The Human Genome, e uma faixa vertical com rostos de pessoas de diferentes idades e fenótipos. Revista Nature, com o mesmo tema da anterior, The Human Genome, e a imagem de uma estrutura de DNA. Revista Conjuntura Econômica, de tema Fator Decisivo, e a foto de um tabuleiro de xadrez. Revista História Hoje, com o tema Ensino de História e História Pública, e a foto de um livro aberto visto por baixo. Revista Debates em Educação, com um fundo geométrico em tons de cinza. Revista de Ciências Humanas com o tema Dossiê Português para Estrangeiros, Ensino, Pesquisa e Extensão, e o mapa do Brasil com bandeiras de vários países na extremidade esquerda e um degradê amarelo, verde e azul à direita. Revista Diálogo das Letras, de capa amarela e com o título escrito dentro de um balão de fala. Revista Caminhos de Geografia e a imagem de uma bússola dourada, com fundo de mapa mundi e a agulha direcionada para o norte. Vocês já devem ter ouvido algumas vezes em jornais, ou mesmo em sites, ou na TV, notícias sobre publicações que saíram em revistas Nature e Science. Na realidade, essas são revistas, periódicos científicos, como a gente costuma chamar, de grande representatividade no mundo da ciência, principalmente das ciências médicas e biológicas. E elas são muito representativas da comunicação científica. Novo slide com os tópicos. Fonte do conhecimento científico. Atividades científicas e técnicas desenvolvidas pela pesquisa. Informações. Resultados de pesquisas registrados e divulgados. Informação é fundamental para a ciência. Informação científica. Conhecimento dinâmico, caro à sociedade, contínuo e que se renova. Resultado de pesquisa divulgado é resultado reconhecido. A comunicação científica, na realidade, ela nada mais é do que o ato efetivo de tornar público aquilo que se produziu, os resultados que se obteve a partir da pesquisa realizada. Então, a comunicação científica, os periódicos científicos, os livros, os anais de congressos, eles são fontes de conhecimento. Tá? E essas atividades científicas, então, que são desenvolvidas, as técnicas, elas vão aparecer como resultados de pesquisa e vão ser divulgados, então, nesses periódicos. São informações, então, resultados de pesquisa, né? E é importante considerar que, para a ciência, a informação é fundamental. Há áreas específicas na ciência que vão poder fazer o controle, né, de uso ou, de certa maneira,
possibilitar que também outras pessoas façam uso do que você descobriu, da sua descoberta, a partir de patentes. Em algumas áreas, isso não é possível, como nas ciências humanas, por exemplo. E o que nós fazemos é publicar o resultado das nossas pesquisas, fazendo a comunicação desses resultados. Quando nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos patenteando o nosso trabalho. Então, é importante pensar que a informação científica ela é um conhecimento dinâmico e muito caro à sociedade. Novo slide com tópicos dentro de 5 retângulos: circulação, processo, ato, mecanismo de intermediação, processo / ato / mecanismo de intermediação, intercâmbio de ideias entre os indivíduos, engloba as atividades associadas à produção, disseminação e uso da informação, implica a aceitação dos resultados, constitui o estoque universal de conhecimentos. A gente está falando, então, de circulação, de um processo, de um ato, de um mecanismo de intermediação. Intermediação entre, o intercâmbio aí de ideias entre os indivíduos, seja entre os pesquisadores, seja entre pesquisadores e sociedade de uma maneira geral. Vai englobar atividades de produção, disseminação e uso da informação. Ela implica o aceite dos resultados, e ela vai constituir aí o estoque universal de conhecimentos. Isso é muito importante. As revistas, elas conseguem armazenar esse conhecimento produzido há muito tempo. Novo slide com o título Comunicação Científica e textos em retângulos, balões de fala e de pensamento. 2 retângulos intitulados Produção Científica, Produto e Produtores Pesquisadores. São interligados por uma seta de via dupla com a legenda Visibilidade e Credibilidade. Abaixo de um retângulo com o título Comunicação Formal, sai um balão de fala com o texto Comunicação Escrita, livros periódicos, obras de referência em geral, relatórios técnicos e revisões de literatura. Ao lado, o último retângulo, Comunicação Informal, de onde sai um balão de pensamento com a informação, reuniões científicas, pessoa a pessoa. A produção científica, então, para que ela possa ter visibilidade e credibilidade, é muito importante que ela seja comunicada. O pesquisador, assim como um produto, ele só se torna visível e ele vai ter credibilidade na medida em que ele é comunicado. A comunicação, então, científica, ela vai aparecer de 2 formatos. Num tipo formal, propriamente, e no tipo informal. O formal são as evidências escritas de uma maneira geral, livros, periódicos, obras de referência, relatórios técnicos e pesquisa, revisões de literatura que são feitas e publicadas. E a comunicação informal, em geral, são os resultados, as apresentações que acontecem nas reuniões científicas. É uma relação, uma comunicação pessoa a pessoa. Tá? Novo slide com 3 retângulos lado a lado. Os 2 primeiros referentes ao sistema formal. No primeiro, a ilustração de uma pilha de livros e as palavras capítulo, livro. O segundo tem as imagens de capas de 2 revistas científicas e as informações, periódicos, resumos, resenhas. O último retângulo representa o sistema informal. Tem a foto de um espaço de palestras, com telão e mesa de palestrantes, e a informação, comunicação científica. Os retângulos são interligados por uma seta de via dupla com o texto, o resultado do estudo de um tema ou problema publicado. Então, a comunicação científica ela vai ter esses 2 tipos, o sistema formal e o sistema informal. E ela nada mais é do que o resultado aí alcançado a partir do estudo de um determinado tema ou de um problema aí que foi estudado, tá? Novo slide com o subtítulo Comunicação Científica Eletrônica e os tópicos: Dimensão virtual, novo canal, transmissão de informações científicas via meios eletrônicos, processos de mudanças estruturais induzido tecnologicamente, recurso para incrementar e aperfeiçoar o contato entre cientistas. Novas tecnologias da comunicação e informação, indústria de equipamentos, eletrônica, informática, telefonia,
cabos, satélites, entretenimento e comunicação. Uma coisa importante para a gente considerar na atualidade é a comunicação científica eletrônica. De certa maneira, a dimensão virtual, né, da comunicação, ela se transformou num novo canal e ela transmite de forma muito mais rápida, através dos meios eletrônicos, os resultados das pesquisas. E isso, de certa maneira, incrementa, aperfeiçoa e agiliza, dinamiza o contato entre os cientistas. As novas tecnologias, então, de comunicação e informação são fundamentais, e hoje se fala muito em periódicos ou revistas eletrônicas, em que tudo se faz a partir da dimensão virtual. Novos slides com o título Ética e Rigor na Pesquisa. No primeiro deles, um texto lido pela professora, com a palavra respeito em destaque. Nesse sentido, pensando na publicação, como é que eu vou, se o resultado foi divulgado, existe uma publicação, um artigo escrito sobre ele, ele vai ser lido. E à medida em que ele é lido por terceiros, é importante que a gente tenha muito respeito por essa produção. Respeito pelas normas, respeito às pessoas pesquisadas, às instituições envolvidas, aos códigos e comitês de ética que existem para muitas ciências, principalmente nas áreas biológicas e médicas, e respeito ao pesquisador aí, que é a sua fonte. É muito importante que sempre atitudes éticas sejam consideradas e sejam praticadas, tá? Princípios éticos, é preciso ter o consentimento de quem foi pesquisado, é preciso que você tenha confiabilidade nas informações, que você garanta o anonimato de quem te respondeu um questionário ou foi seu pesquisado, tá? E você tem que garantir a proteção dos dados. Isso é muito importante e faz parte da perspectiva da ética e do rigor. É saber usar com respeito as informações que você adquiriu e saber usar informações primárias aí que você levantou e saber usar com respeito as informações secundárias que você está usando a partir de outros autores. No slide com os tópicos lidos pela professora, as informações adicionais. Atitudes éticas. Não prejuízo ao participante. Produzir em benefício da sociedade. Respeito aos valores e decisões dos participantes. Tratamento igual para todos os participantes. Para concluir, então, 2 pontos aí são importantes. A pesquisa, ela envolve questões de integridade e objetividade, e nenhuma abordagem metodológica ou qualquer ciência está isenta de princípios éticos. Vocês vão perceber ao longo do curso de vocês farão a leitura de muitos textos, farão a leitura de muitos trabalhos e muitos resultados de pesquisa, e vai ser muito importante vocês saberem fazer essa leitura e como fazer a citação, respeitando o teu autor originalmente. Então, na realidade, depois da gente caracterizar o que é a comunicação científica, nós vamos agora trabalhar um pouco a questão do ler e estudar. Como é que eu leio, como é que eu analiso um trabalho científico, tá? Como é que a gente faz registros de leitura? A partir de fichamentos, resumos e resenhas. A imagem da professora fica em tela cheia. Nós trabalhamos a ideia da comunicação científica, do que é a comunicação científica e propriamente os produtos, né, que resultam disso, os livros, os periódicos, artigos em revistas e assim por diante. E aí agora o que a gente vai trabalhar mais particularmente é o ato da leitura e de estudar esse material. Como é que nós fazemos isso? O que é ler, o que é estudar uma produção científica? A tela divide-se novamente entre os slides e a imagem da professora. Novo slide com o título Estudo e Aprendizagem, seguido de um esquema com o título Na Universidade, composto de 3 elementos interligados por setas e com informações ao redor. Da esquerda para a direita, pesquisa gera resultados em uma inter-relação com a produção científica através dos objetos de estudos e aprendizagem, com livros, artigos científicos e comunicações científicas. Bom, na universidade, vocês irão,
ao longo do tempo que permanecerem aí no seu curso, na sua formação, trabalhar muito com essa produção científica. Provavelmente vocês já começaram a ler livros, capítulos de livros, irão ler artigos científicos, provavelmente poderão, em algum momento, ler também comunicações científicas que são publicadas nos anais de congressos, tá? Então, de certa maneira, aqueles resultados, né, de pesquisa e a comunicação científica, de uma forma geral, vão ser objeto de estudos de vocês e de aprendizagem, principalmente em temas que são extremamente... É necessário uma atualização muito grande dele. Ou voltar a olhar publicações do passado para tentar entender o processo de mudança aí que aconteceu ao longo do tempo. E quando a gente trabalha com periódico, isso é muito interessante. No Brasil, há periódicos que são publicados e que são do final do século XIX ainda, mas a grande maioria são do início do século XX. Então, você consegue perceber muito, inclusive, fazendo uma análise disso, como é que a própria ciência ou um determinado tema foi mudando a sua forma de produção, de trabalho, de pesquisa ao longo do tempo. Bom, para estudar, o que é necessário que a gente faça para estudar? O estudo, então, é um processo investigatório de aprendizagem, tá? Em modos de conhecimento aí. Vocês vão estudar justamente para voltar-se ao conhecimento ou à ação propriamente profissional. A ideia é que vocês consigam fazer, de certa maneira, um salto do senso comum para a formulação mais sistematizada de juízo na sua área de comunicação. Vocês vão aproveitar o estudo para se instrumentalizar para o trabalho científico, né? E vocês têm que estar dispostos a ler e analisar textos e obras. Aqui vai um rápido conselho. Não pesquisa bem quem não ler. Quem não vai bem na universidade, não ler. O ato de ler, o ato de estudar é fundamental para quem quer ser um bom profissional, principalmente hoje em dia, em que as informações, a comunicação científica, ela é muito ágil, como eu disse para vocês, em função da virtualidade dessa produção, de termos obtido um dinamismo muito maior na divulgação dessas informações. Tá? Então, vocês têm que aprender a pensar e planejar as atividades. Isso vai ser importante. No slide intitulado Estudo e Aprendizagem, os tópicos lidos pela professora, com o trecho Ler e Analisar destacado em vermelho. Novo slide com o título Ler e Analisar Textos. Em seguida, os tópicos com perguntas importantes sobre como ler um texto, um livro. Para quê? Ter um objetivo para a leitura. O que é? Captar o esboço da obra, exame inicial, sumário, prefácio ou apresentação, títulos, subtítulos, introdução, capítulos, referências, anexos, apêndice, glossário e índice. Por quê? Acompanhar o pensamento do autor, o desenvolvimento, verificar se o autor informa, explica, analisa, discute, demonstra. Quem? Captar o raciocínio do autor, objetivo do autor e da obra, raciocínio indutivo ou dedutivo, método, técnica de exposição, estilo. Quando? Onde? Quais? Então, ler e analisar um texto, como é que eu faço isso? Há algumas questões que são muito importantes serem consideradas. Depois do material de apoio, vocês têm mais alguns outros textos e apostilas que poderão ajudar vocês mais nisso. Mas algumas questões importantes. Para que eu estou lendo? Qual é meu objetivo? O que eu estou lendo? Que obra é essa? Quem é esse autor? De uma maneira geral, ver o sumário, ver o prefácio, todas as informações que são possíveis de se observar, principalmente pensando um livro, por exemplo. Por que esse autor, na realidade, escreveu sobre isso? Como é que se dá o pensamento desse autor? Quem é ele? Ele tem um estilo, vocês vão perceber ao longo do tempo, à medida que vocês forem ler diferentes autores, que cada autor vai ter uma forma específica, inclusive, de escrever.
tá? E outra coisa, vocês vão, à medida que vocês forem lendo e forem avançando no curso de vocês vão assimilar palavras, termos, conceitos específicos que vai passar a fazer parte da vida e do dia a dia de vocês, vai se incorporar ao vocabulário que vocês usam normalmente, tá? Outros dois fatos importantes na hora de se ler. Procurar identificar quando é que esse texto foi escrito, para você situá-lo no tempo, e você dizer, mas esse texto está ultrapassado. Mas se eu estou lendo hoje um texto dos anos 80, pode ser que eu considere ultrapassado, mas lá nos anos 80 ele não o era. Então, é muito importante, com a questão da data dos textos, tomar muito cuidado. Outra questão, onde? Onde é que esse texto foi escrito? Também é importante, porque eu consigo, muitas vezes, a partir dessa ideia do onde, da localização de onde esse texto foi escrito, eu consigo identificar grupos de pesquisadores específicos de uma determinada área, grupos de pesquisadores específicos sobre um determinado tema, formas específicas de escrever, de analisar os resultados de um determinado lugar, de uma determinada universidade. Isso é bastante comum. Por isso, essas perguntas são importantes. Novo slide com o título Ler e Analisar, técnica de sublinhar. Em vermelho, o subtítulo Quando sublinhar e o texto em preto. Sem valor, quando se lê o texto pela primeira vez. Com valor, quando se estabelece um propósito. O segundo subtítulo do slide também está em vermelho. Como sublinhar. E as informações em preto. Formular questões sobre o texto na primeira leitura, tentar localizar na segunda leitura, ideia principal, detalhes importantes, conceitos, termos técnicos. No ato de fazer a leitura, é importante a gente sempre estar rabiscando o máximo possível o texto. Mesmo que seja um texto que você vai usar um texto digital, existe possibilidade de você fazer esse tipo de marcação no seu texto. Então, eu vou sempre sublinhar o texto. De uma maneira geral, sem um valor específico, fazendo, rasurando aquilo que eu entendo, marcando, na realidade, aquilo que eu entendo que parece ser importante, mas depois, na realidade, eu vou sublinhar com valor, na medida em que eu vou identificando, né? Questões que são importantes e que eu identifiquei no texto, localizando a ideia principal do autor, detalhes importantes, conceitos, termos técnicos. O ato de sublinhar o texto nos ajuda muito nesse sentido. E há outras 3 formas básicas de nós fazermos análise de texto, e particularmente para que nós possamos, de alguma forma, fazermos, no caso dos fichamentos, por exemplo, um arquivo do que eu estou lendo sobre um determinado tema. Então, essas 3 formas básicas de ler e analisar são os fichamentos, os resumos e as resenhas. No slide intitulado Ler e Analisar, os tópicos. Fichamentos. Primeiro passo na realização de uma pesquisa. Resumos. Atividade, um exercício de raciocínio que visa entendimento e síntese de uma obra. Resenhas. Uma atividade de análise e síntese. Novo slide com o título Ler e Analisar, fichamento. E os tópicos. Deve conter a referência completa da obra, trechos literais extraídos dos textos devem aparecer como citações. Toda citação direta ou indireta deve seguir uma normalização, dispor coerentemente o texto, incluir todas as informações necessárias sobre o tema fichado. Se possível, use suas próprias palavras entre as citações. O fichamento reelabora ideias. Sempre que possível, procure fazer uma síntese geral no início ou no final do fichamento. Tá? O fichamento, ele sempre deve ter, a primeira coisa, ter a referência da obra completa. Eu trouxe aqui, tem 2 imagens para vocês de fichamento. Imagem azulada de um modelo de ficha. Parte de uma tabela com retângulos em branco e os campos nomeados. Autor, ano, título, código, obra ou período, editora, local de edição, volume, número, páginas, outras informações, palavras-chave.
Na parte inferior, um largo espaço em branco com a informação, anotações, resumo. Essa como uma ficha propriamente, onde eu vou identificar o texto, o autor, o ano da publicação, o título, se ele é de uma revista, o nome da revista, se é de um livro, o nome do livro, páginas, observações gerais, palavras-chave, palavras que identificam, a hora que eu junto lá aquelas 4 ou 5 palavras, eu identifico o pensamento do autor e o que é aquele texto. Novo slide com outro modelo de ficha em formato de planilha ou Excel. Um print de uma planilha com o título Levantamento Bibliográfico, Fichamento, em vermelho, e 13 colunas nomeadas com os mesmos campos do slide anterior. Podemos fazer numa planilha de Excel também esse tipo de fichamento. A gente usa muito fichamento quando a gente está fazendo um levantamento bibliográfico sobre um determinado tema. E assim eu já vou registrando rapidamente aquilo que eu encontrei. E aquilo que é importante nesse texto, já vou anotando e já vou deixando separado. Não significa que vocês não possam fazer isso também num caderno. Essas formas são 2 formas mais práticas, vamos dizer assim. Novo slide com o título Ler e Analisar, resumo. E os tópicos. Apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento, objeto importante da comunicação científica, presente em artigos, congressos, projetos de pesquisa. Fazer um resumo a partir da leitura de um texto. Encontrar a ideia principal, localizar detalhes importantes, sublinhar, fazer esquema, usar frases curtas e diretas, ler resumos de livros, artigos que se encontram nas revistas e publicações especializadas. Não fazer o resumo enquanto se lê. Uma outra forma de fazer leitura e analisar o texto é fazendo o resumo. Então, eu fichei, mesmo dentro do próprio resumo, do fichamento, tem lá um resumo. Aprendam, até porque o resumo, na realidade, é algo que vai fazer parte da vida de vocês, provavelmente, por muito tempo. Vocês vão ver que ele está presente em artigos, ele está presente em congressos, em projetos de pesquisa, sempre vai ter lá, resumo. Então, o resumo, ele deve apresentar a ideia principal, localizar alguns detalhes importantes, e você pode até, em algum momento, fazer esquemas, por exemplo, tá? Preocupando-se muito com a questão das relações. Novo slide com o título Ler e Analisar, esquema. E a definição é a representação gráfica do que se lê. Na sequência, os tópicos. Expresso através de ideias centrais do texto, deve ser fiel ao original, ter uma estrutura lógica e ser flexível e funcional. Pode ser também exposto como mapa conceitual. Na parte inferior, um esquema em branco com retângulos que ligam-se por setas para baixo. Ao lado do esquema, a informação. Relações são importantes. Então, tem aqui para vocês também um exemplo de esquema em que eu posso fazer um resumo do texto a partir desse esquema, ou como a gente costuma chamar de um mapa conceitual. Slide com o título Ler e Analisar, resenha. E o texto consiste em um trabalho de examinar e apresentar o conteúdo de obras prontas, acompanhadas ou não de avaliação crítica. O texto continua com tópicos. O que é necessário para fazer a resenha? Ter conhecimento completo da obra resenhada, ter competência na matéria exposta da obra e no método, ter um senso de espírito crítico e independência de juízo, sem preconceitos, ter fidelidade ao pensamento do autor. Tá? A resenha, na realidade, ela já envolve uma produção mais avançada. Você vai, para fazer a resenha, você já tem que ter um conhecimento mais ampliado sobre o tema, um conhecimento, muitas vezes, mais ampliado sobre a produção do autor, inclusive, porque você vai ter que fazer uma leitura com um senso e um espírito crítico de maior avanço, tendo uma prática muito maior. Tá? Então, isso é importante. Mas, como eu disse para vocês, vocês vão ter lá, vocês vão ter no material de apoio uma apostila, particularmente, que vai apresentar para vocês muito claramente de como é que essa produção científica ou a comunicação científica ela é trabalhada. A imagem da professora fica em tela cheia. Estudante,
Estamos, então, terminando a nossa terceira semana. Nessa semana, nós trabalhamos a temática da comunicação científica, da ética e do rigor, o quanto é importante, o rigor, né, e ética para o trabalho com esse material, que vai ser, na realidade, aquele que vai possibilitar a formação de vocês em grande medida. É o que vocês estão lendo propriamente e vão ler mais ainda ao longo do curso de vocês. Avançamos um pouco ainda na questão da leitura, de como ler um texto. Vimos que há 3 formas de registrar as nossas leituras, né? A partir dos fichamentos, dos resumos e das resenhas. Vocês têm material de apoio aí, que vai poder trabalhar, vocês vão poder trabalhar muito mais com ele, né? Explorando mais essa temática da aula. Bons estudos. Univesp TV.